Professor, o senhor fez a prova da Marinha 4 vezes e não passou? Bem-vindo ao Pitada de Engenharia. Você já sabe, esse é um canal de divulgação científica que tende a levar a aproximar a universidade da sociedade e também traz uma visão mais próxima da docência com o aluno, ali no conforto da sua casa, para que ele tenha a possibilidade de refletir e, se quiser, se desenvolver no tempo e na velocidade que lhe é conveniente. No vídeo de hoje eu trago uma crônica que eu considero que é marcante na minha trajetória na universidade. Se vocês conferirem meu Lattes, eu já orientei mais de uma centena de alunos, né? Entre bolsas, estágios e TCCs, mestrados e afins, né? Mas nenhum me marcou tanto quanto a história que deu origem à crônica de hoje. Por que isso? Porque meus alunos sabem disso, eu tenho uma dificuldade muito grande com nomes. Eu esqueço nomes, às vezes, de colegas docentes, esqueço o nome de orientados, às vezes, por algum motivo que ninguém sabe qual é, eu confundo duas pessoas e eu troco o nome delas até a formatura delas, né? Não é nenhuma forma de desrespeito, é apenas um aspecto da minha formação, das minhas sinapses cerebrais, que não tem facilidade em fazer registro de nome à face. A engenharia é uma profissão, como eu costumo dizer, que não se apega muito a essa questão do rigor de nomes. Quando eu procuro escrever, eu procuro sim usar os termos corretos. Se alguma coisa me escapa naquele momento, eu faço questão de procurar a informação correta. No entanto, eu digo para os meus alunos que mais importante do que saber nomes é saber e conhecer os fenômenos físicos, as hipóteses, os modelos que dão substância àquela análise, àquele resultado. De toda sorte, né, eu digo isso por quê? Porque eu não me lembro de nomes de alunos, mas eu tenho memórias vívidas de, se não todos, quase todos os trabalhos que eu participei, especialmente aqueles na condição de orientador. E esse caso me marcou muito a minha trajetória, mudou a forma que eu interajo e mudou a forma como eu enxergo também a boa-fé ou até a inocência de alguns alunos, né? Bom, essa história começa ali por 2014. Eu tinha recém-chegado à Universidade Federal de Santa Catarina, fiz a trajetória, fiz a mudança da USP para a UFSC, posso falar sobre isso em outra oportunidade, mas o fato é que eu estava recém-chegado à UFSC. Não conhecia muitos dos alunos, porque obviamente você tem um ciclo de amadurecimento até conhecer os alunos, né? Alguns já tinham me passado em termos de disciplina, outros não tinham me alcançado em termos de disciplina. Não tinha muito conhecimento dos alunos e, mais importante, eles não me conheciam. Nenhum problema em relação a isso. Entro para dar aula como sempre entrei, com o mesmo tesão, com a mesma paixão, com a mesma motivação a cada aula. E tentando fazer com que o aluno realmente queira estar lá, que aquela aula represente pelo menos 1 segundo de felicidade, 1 segundo de curiosidade, 1 segundo de desejo por mais aulas naquele aluno. Falei muito sobre isso no vídeo de Nietzsche, que está aqui em cima, né? Mas um colega docente me pediu se eu poderia orientar uma aluna de TCC que estava se formando. Eu disse, bom, eu sou um dos poucos navais aqui, na verdade era o único naquele momento, o professor Mignoli ainda estava fazendo o seu mestrado, então eu estava cobrindo aí as orientações que eu podia, me debruçando aí em 5, 6, 7 orientações por semestre. Não havia problema em orientar mais um aluno, né? É um caso muito especial, ela precisa se formar, ela está estagiando, tem que se formar, ela está estagiando ali na construção do veleiro em Florianópolis. Olha, podemos fazer um monte de coisa aí, né? Então, chamei a aluna para conversar, né? Tive que chamar a aluna para conversar.
agendamos ali uma data tal, e ela veio conversar comigo, né? Eu de cara já notei uma postura um pouco diferente em relação a essa aluna. Em geral, os alunos, eles têm uma postura até, vamos dizer, humilde demais no tocante a se posicionarem em relação a um tema, a uma abordagem, a um desejo, né? Eu falei muito sobre isso na escolha do TCC, um outro vídeo que está aqui em cima, mas da importância que eu dou de tentar aproximar a pesquisa, né, seja esse ou TCC, não só as minhas áreas fins, mas também alguma coisa que motive o aluno a fazer aquele trabalho. No caso específico, ela demonstrou claramente uma única preocupação: se formar. Todas as perguntas dela, todas as colocações dela, todo o planejamento dela tinha um único objetivo: se formar. Então, quantas reuniões precisa? Não, professor, quantas precisa para fazer o TCC, para terminar? Professor, quando você vai defender? Não, professor, eu quero defender o mais rápido possível. Fala, mas a gente já está no segundo mês do semestre. Quer dizer, você tem aí 3 meses. Você vai ter que trabalhar loucamente para fazer esse TCC. E aí eu ouvi a seguinte resposta: não, professor, esse negócio de TCC, vocês colocam muita pressão nos alunos. Não, para mim eu tenho que resolver isso aí rápido. Em 2 meses eu quero ver se eu termino esse trabalho. E eu fiquei estupefado, né? A minha reação foi de choque, né? Por quê? Porque eu já vinha de mais de quase uma centena de orientações e eu nunca tinha feito um trabalho em 2 ou 3 meses, nem sequer em regime de excepcionalidade, regime de urgência, né? Mas atendendo aquele pedido, que era uma aluna que estava se formando, início do curso, não tinha orientador, tudo aquela história que eu já contei em alguns vídeos e vou continuar contando em outras oportunidades, detalhando outros aspectos dessa transição e dessa instalação de Joinville. Bom, olha, tudo bem, eu vou encarar esse desafio com você, a gente vai trabalhar junto, eu consigo produzir um TCC nesse tempo, mas eu preciso que você trabalhe, né? E aí ela falou, não, mas tudo bem. E aí eu falei, bom, eu passei algumas coisas para ela, né? Era um tema muito específico, eu não quero identificar a aluna para não gerar nenhum tipo de constrangimento, então eu não quero detalhar o tema, né? Mas era um tema, eu passei então uma bibliografia que era praticamente contida em si mesmo. Não era nem um tema que tinha assim, diversos autores, diversas abordagens, ou que fosse uma caixa preta que a gente precisava desmistificar. Era quase que uma receita de bolo. Era seguir aquilo lá e fazer uma série de análises ali envolvendo o peso da estrutura, variações paramétricas e discorrer um pouco sobre aquilo. É um trabalho que, ao meu ver, dava um bom TCC, não ia revolucionar o mundo, mas ia ajudar a aluna a se formar, né? E aí desaparece uma semana, desaparece 2, aparece 3, aparece 4 semanas e aí volta, né? Quando volta, aquela preocupação já de, não, professor, está aqui o texto, eu acho que eu fiz tudo que o senhor pediu, né? Eu acho que está pronto. Assim, como assim está pronto? Né? Como assim? A gente mal discutiu o encaminhamento do trabalho, mas de qualquer forma me dá esse documento que eu vou dar uma olhada. Aí abri o documento com ela no PC, né? Comecei a correr o documento, um trabalho assim, como eu posso explicar, bastante sem conhecimento do que é um trabalho científico, né? Aquela famosa coletânea de números, de equações, de tabelas, de gráfico de resultado, sem nenhum tipo de encadeamento, de rastreabilidade, né? Aspectos que eu vou detalhar bastante aí quando eu falar de construção de um trabalho, né? Mas o que eu posso dizer é que também é um trabalho que, assim, para ser uma versão inicial de um aluno, tudo bem, a gente trabalha junto, eu não tenho problema em relação a isso. Tenho orientado que às vezes se reúne comigo todo dia durante um mês para fazer pequenos avanços no texto, na pesquisa, pequenas revisões. Eu
trabalho no ritmo do aluno, né? E ali, no caso, eu comecei a fazer alguns questionamentos. Então, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que ela dizia, por exemplo, que um veleiro podia ter um CB abaixo de 0,2. E aí eu indaguei a aluna, né? Olha, fulana, você sabe o que é CB? Né? Um dos coeficientes mais, assim, o beabá da engenharia naval, né? Ah, eu sei, aquela equação lá, né? Que sempre que as respostas tem aquela equação lá. Não, eu vou gravar um vídeo só sobre CB, mas tem, assim, desdobramentos incríveis, esse único conceito que define a embarcação, né? Aí eu falei para ela, falei, bom, tudo bem, agora como é que me desenha um casco que tem CB menor do que 0,2? Por que veleiro pode ter CB menor do que 0,2? E pode, tá? Eu vou falar sobre isso num vídeo específico, guardadas algumas questões, né? E aí não sabia desenhar. Falei, bom, então você vai ler, vai estudar para saber por que um veleiro pode ter CB 0,2. Aí fomos para número de Froude. Né? Fulana, o que é número de Froude? Não sei. Qual é o número de Froude que navega essa tua embarcação? Por que isso? Porque o número de Froude vai definir, entre outras coisas, o tipo de carga que vai ser aplicada àquele projeto estrutural. Se é uma carga hidrostática, como um navio deslocante, ou se é uma carga hidrodinâmica de slame, como é um navio de high speed boat, como é um high speed boat, um navio de alta velocidade, uma lancha, né? Então, por isso tinha a discussão de número de Froude no trabalho dela, né? Não fazia ideia do que era número de Froude. Outro pilar basilar da formação de um engenheiro naval. Eu não consigo conceber um engenheiro naval que se forme sem entender alguns desses conceitos. Bom, e aí então pedi para que ela refizesse algumas coisas, trabalhasse em algumas questões, lesse mais, amadurecesse, justificasse muitas dos números que ela colocava naquele trabalho, justificasse, colocasse referência das equações que ela estava utilizando, né? E fizesse uma revisão criteriosa buscando essas questões de afirmações sem referência, números sem explicações, resultados jogados sem discussões, né? E voltasse a seguir. Novamente, na semana seguinte de preferência, novamente desaparece, né? E aí manda aqueles e-mails de, professor, estou aqui com o professor tal que está me orientando no estágio, ele está me ajudando a fazer o TCC, a gente está fazendo, está ficando legal. Eu não lembro se a ideia dele ser co-orientador partiu dela, partiu de mim, não me lembro, né? Eu sei que a gente chegou num acordo, então, que ele seria, então, o co-orientador. E eu já percebi que ela estava tendo uma atitude de que eu estava pegando no pé dela, por alguma razão que eu não sei que passava na cabeça dela, que eu estava dificultando ela a se formar. Então, eu não posso dizer o que passava na cabeça dela, mas o meu sentimento é que ela buscou um co-orientador, um argumento para justificar que o trabalho estava pronto, né? Bom, retornou para a reunião seguinte, já faltando ali um mês, ou pouca coisa ali, um mês para acabar o semestre, né? E eu notei muito pouca mudança. Para quem ficou mais de um mês sem reunião, muito pouca mudança no trabalho. Diria que a mudança era inexistente. Refiz a pergunta de CB, nenhuma resposta. Refiz a pergunta de Froude, nenhuma resposta. Peguei uma ou duas equações do trabalho e perguntei, olha, o que é esse coeficiente que está aqui na equação? E aí ela me soltou outra das pérolas memoráveis dessa orientação. Professor, não sei. Eu só peguei as equações que estavam nos quadradinhos do livro que o senhor pediu para eu ler e implementei e fiz as contas. Eu não li o texto inteiro não, professor. Não precisava, estava lá as equações para usar, né? E eu quase caí da cadeira nesse momento, né? Quase caí da cadeira. Eu já não tinha esperança nenhuma de que dali pudesse evoluir
alguma coisa. E no final daquela reunião, para minha surpresa, ela perguntou quando podia marcar a defesa. E eu falei, olha, guria, a gente tem que marcar essa defesa para o último dia da última semana que o regimento permitir. Até talvez o caso de pedir alguma excepcionalidade, porque a gente tem muito trabalho em cima desse texto. Não, professor, isso aí já está muito bom, eu já fiz aí, o professor fulano de tal aí disse que está legal, eu já fiz aí o que o senhor pediu, acho que eu fiz aí o trabalho já, né? Falei, guria, se isso for para defesa, né, eu não me responsabilizo, né, você corre um risco muito grande de ser reprovada, muito grande de ser reprovada, né? Porque o trabalho, ele não tem estrutura científica, não tem contribuição revolucionária, não tem um trabalho braçal, que assim, como o aluno trabalhou, ele não tem nenhuma das qualidades que poderiam justificar ou poderiam, vamos dizer assim, sensibilizar a banca na validade daquele trabalho. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Eu acho que TCC, os critérios de banca de TCC, olha, eu tenho que falar francamente sobre isso no outro vídeo, tá? Mas assim, eu busco alguma dessas coisas. Ou algum grau de inovação, alguma coisa que nunca foi feito, ou algum grau de trabalho assim árduo do aluno, né? Ou algum rigor científico muito grande para poder dizer se o trabalho é bom ou não. Mas eu vou gravar isso no outro vídeo. O fato é que esse projeto, esse trabalho que eu estava orientando, não tinha nada dessas coisas, né? Bom, já percebi que assim, tudo que eu falava para ela era como se batesse numa parede, né? Como se batesse numa parede total, né? Combinamos 2 nomes para a banca. Eu falei, olha, quando a gente tiver um trabalho minimamente decente, então a gente faz então o convite à banca, faz a marcação da defesa, né? Acho que ainda, se a gente trabalhar firme, em 1 mês dá para transformar esse trabalho aqui, pelo menos um relatório de projeto que tem algum valor aí, né? E se a gente incluir, por exemplo, algumas análises que eu falava para não, faz análise, pega aí o peso de chapa, o peso de reforçador, vamos ver se a proporção tal que diz a literatura, né? Pega aí a questão do espaçamento entre reforçadores, faz alguma variação, vê como isso afeta o peso da estrutura da embarcação, faz algum tipo de análise de simplesmente seguir essas equações que tu colocou aqui, né? Mas eu falava, batia, voltava, parecia que eu estava sendo picuinha, eu estava sendo cri-cri, eu estava impedindo uma aluna excepcional de se formar, né? Bom, o fato é que faltando ali 2 semanas ali para o início das defesas, ou faltando 1 semana para o início das defesas do regimento, né? Ela me retorna com um e-mail dizendo que já havia marcado a defesa. E eu falei sobre isso em um dos vídeos, né? Eu falei assim, mas como assim marcou a defesa? Né? Eu nem tinha dado aval para isso. Não, o trabalho tá pronto, eu acho que está pronto para defender. Eu falei, bom, aí eu perguntei, né, mas você conversou com a banca, viu os horários que a banca poderia, viu qual seria o prazo para entregar isso aí? Falou, não, professor, o senhor falou que eu não podia defender na primeira semana, então eu marquei para segunda-feira da segunda semana de defesas, porque eu quero acabar logo com isso, né? Aí eu vi lá na segunda-feira, que é o dia que é mais rápido, é o primeiro dia da segunda semana, já que o senhor falou que não podia defender na primeira semana, peguei a segunda-feira, vi o horário que os professores não davam aula e agendei a defesa, né? Falei, guria, não é assim, os professores têm outras atividades, têm outras orientações, outras defesas, tem que ler o trabalho, tem que maturar o que vai falar na arguição do trabalho, né? Não é assim que funciona uma defesa. O seu orientador nem deu aval para fazer a defesa, né? Então, bom, para não criar uma situação que eu poderia ser acusado de estar impedindo alguma coisa, eu disse, se você quer fazer a defesa nessa data, a gente faz a defesa, né? Não tem problema nenhum. Se você acha que o seu trabalho está bom como está, não há problema nenhum. E aí eu vou fazer um parênteses.
Tem colegas que ficam todo melindrosos de apresentar um trabalho para uma banca que não tenha qualidade, né? Como se aquele trabalho, por constar o meu nome como orientador, representasse a minha produção científica, né? E eu sou muito claro em dizer isso. A minha produção científica são os meus vídeos, os meus livros, os meus artigos, a minha dissertação de doutorado, né? O que eu escrevo. As minhas orientações têm uma coautoria e respeita a individualidade, a capacidade e a profundidade do aluno. Eu não vou fazer o trabalho pelo aluno, nem em questão de profundidade científica, nem em questão de estilo de trabalho, né? O que eu vou fazer como orientador é orientar para que o trabalho tenha as qualidades necessárias àquele grau que o aluno pretende alcançar, né? E eu não tenho problema nenhum em submeter um trabalho a uma banca para que até o aluno aprenda uma lição, principalmente quando eu a adverti por vezes que isso poderia acontecer, né? Que o trabalho estava fraco, que ela não era capaz de responder as perguntas mais básicas possíveis sobre engenharia naval e que a postura dela era uma postura de arrogância muito grande, né? E que isso poderia não terminar bem, que ela se preparasse, que ela gastasse uma semana, saísse do estágio, como ainda é um estágio que não era empresa, era um estágio lá no projeto do veleiro da UFSC, pedisse ao co-orientador dela para que ela pudesse dedicar uma semana ali de revisão daquele texto, fizesse algumas das coisas que eu falei, buscasse ler as referências, as poucas referências que ela usou no trabalho, buscasse ler aqueles textos, né? Bom, não preciso dizer para vocês o que aconteceu, né? Aconteceu o que vocês devem estar imaginando. Ela chegou para a banca, acompanhada de toda a família, acho que até o papagaio veio, né? Eu nunca vi tanta gente externa à universidade numa defesa de TCC, tá? E sem fazer nenhuma das melhorias que eu tinha pedido. Outra característica muito importante é que o co-orientador não respondeu aos e-mails, não apareceu na defesa, não se manifestou e a bomba sobrou para esse que vos fala, né? Bom, abri a sessão, fez a apresentação, eu não combino, isso é bom que você que é meu aluno saiba, eu não combino absolutamente nada com a banca, absolutamente nada, né? Eu dou carta branca à banca, né, para fazer a sua avaliação. Eu peço só que a banca tenha cuidado de... Eu vou falar sobre isso naquilo que eu falo da banca, né? Tenha cuidado de avaliar o trabalho, né? E não devaneios que em outras oportunidades a gente pode comentar em outras crônicas, né? Mas eu não combino absolutamente nada com a banca. E a banca descascou a aluna, levando a aluna até a lágrimas, né? E colocando o trabalho sob júdice, né? Dando aquela praticamente reprovação condicionada, né? Não é aprovação condicionada, era reprovação condicionada, né? Unicamente por se tratar dessa questão de os primeiros 10 TCCs, não tinha orientador, aquela coisa que está instalando o curso, aquela coisa que eu comento bastante aqui no canal, né? Então, por se tratar daquele casos ainda sem estruturação, sem exemplos, sem orientador adequado e tal, a banca foi um pouco conivente e permitiu uma reprovação condicionada, né? Então, o que aconteceu? Bom, encerrada a defesa, a banca entregou ali com as sugestões todas, detalhada, escrita, né? E aí eu falei para a aluna, olha, você me desculpa, era absolutamente previsível que isso fosse acontecer. Então você me procura para a gente traçar então um planejamento nesses próximos 15 dias que você tem aí, 15, 20 dias, porque ela defendeu na primeira semana,
tinha 7 dias de defesa, mas acho que 15 dias para entregar a recuperação do trabalho. Dava aí uns 20, 22 dias, né? Eu consigo revisar um trabalho em 22 dias, reviso até 3 se for necessário, né? Desde que o aluno queira fazer o trabalho. Não vou eu fazer o trabalho, né? Bom, aí eu não me lembro exatamente qual foi o delay de tempo e a crônica não acabou. O melhor está por vir, né? Eu não me lembro qual foi o delay de tempo, mas então ela retornou, eu acho que foi na semana seguinte, na subsequente, para a reunião comigo, né? Com aquela posturazinha, né? Olha, não, professor, eu terminei de fazer todas as sugestões que a banca fez de correção. Falei, bom, e você fez aquelas melhorias que a gente discutiu e tal? Falei, professor, sabe o que é? É que eu tenho um casamento sábado. E eu queria ter tempo para me preparar para esse casamento, né? Eu falei, bom, guria, todos nós temos compromissos pessoais. Só que eu acho que você não entendeu a lição. Você não foi aprovado. Você foi praticamente reprovada pela banca. Você está tendo uma oportunidade de recuperar esse trabalho, né? Por uma questão aqui de que você não teve aí uma orientação desde o início do TCC, uma série de coisas muito singulares, né? Uma coisa muito singular que você está tendo aqui, né? E aí ela falou, não, professor, sabe o que é? É que eu também queria estudar para o concurso da Marinha, porque, sabe, não sei se o senhor sabe, vai ter a prova do concurso da Marinha, e eu queria ter tempo para estudar para a prova do concurso da Marinha. E aí eu disse o seguinte para ela, pois é, nos últimos 4 anos eu fiz essa prova da Marinha. E aí vem o ápice dessa crônica. Ela me pergunta, e o senhor não passou na prova? E aí eu tive que educadamente explicar a ela que nos 4 anos anteriores eu fui o presidente, em dois ou 3 anos eu fui o presidente da banca, né, de 2 professores, uma banca pequena de 2 professores. Em 4 anos eu participei da banca, em 2 eu presidi a banca, que elaborava a prova, corrigia, fazia o gabarito, a tabulação das notas e a colocação das notas no sistema, né? Tudo blind, né? A gente recebe a prova sem nome, sem nenhum tipo de identificação, sem absolutamente nada, faz um gabarito fora da correção e usa aquele gabarito para fazer então a correção das provas, que é revisada pela banca, tabulada e inserida no sistema da Marinha. A correção, inclusive, é feita, a gente, há alguns anos, fez essa correção no próprio DEM, Departamento de Ensino da Marinha, né? Até por uma questão, isso um professor me orientou, e eu acho que foi uma orientação muito válida, de guardar essas provas, né? Porque por mais que eu não levasse essas provas para casa, né, coisa que às vezes a gente faz com prova de aluno de graduação, mas é uma prova de concurso público, e que se ocorresse algum tipo de acidente, incidente com essas provas, eu estaria minha carreira destruída, né? Então, até por uma questão de segurança, a gente corrigia dentro do DEM, nem sequer saía do DEM para corrigir as provas, né? E aí a cara dela foi algo assim impagável, porque durante 4 a 5 meses ela perdeu a oportunidade de ouvir o cara que preparava, corrigia o concurso que ela queria prestar. Isso não estou contando esta crônica para dizer, olha como eu era bom, como eu participava, como eu era... Não. É para mostrar a você, aluno, a você que nos assiste, como às vezes a melhor oportunidade que você pode ter está ali, ó, ao seu alcance. E você, às vezes por uma preguiça, por tentar conseguir o caminho mais fácil, momentâneo, tá? Por tentar pular alguma etapa ali necessária à sua formação, joga fora essa oportunidade e perde aquilo que talvez muitas outras pessoas gostariam de ter tido, né? E aí eu disse para ela com toda a franqueza, eu falei, guria, você pode estudar o quanto você quiser,
Se você não sabe me dizer por que um veleiro pode ter CB menor do que 0,2, se você não tem ideia do que é número de fluid, e se você não faz ideia de como fazer um projeto ali paramétrico de alguma coisa estrutural, você não vai passar no concurso da Marinha. Eu sinto lhe dizer isso. Tá bom? Espero ter gostado dessa nossa crônica, que continue nos prestigiando no canal. Eu tenho ainda muitas outras crônicas para contar. Eu espero contar com você no Pitada de Engenharia. Um forte abraço, pessoal!